Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, esse é um vídeo muito especial, a qual nós vamos falar exclusivamente sobre a recuperação das orquídeas, tá bom? Mas antes eu vou contar uma historinha para vocês. Amores, o que aconteceu? Antes de mudar para a Venda Nova do Imigrante, eu morava em Governador Valadares, Minas Gerais. Lá é muito quente, todo mundo sabe. As plantas até sofrem um pouco na época do verão. No entanto, é uma cidade quente e calor para muitas das orquídeas, especialmente Cattleya, Cataseto, que é o meu primeiro amor, Epidendro, Encíclia, Dendróbio. Muitas outras orquídeas adoram calor. Tudo bem. Só que eu acho que em 2013 houve o rompimento da barragem de Mariana, né, em Minas Gerais, a qual contaminou todo o Rio Doce. Essa contaminação do Rio Doce fez com que a água ficasse com metais pesados, produtos químicos, e a própria empresa de saneamento de água e esgoto da cidade teve que usar outros produtos mais pesados ainda para fazer a limpeza da água a qual chegasse nas nossas casas. No entanto, esses produtos destruiu as nossas orquídeas. Todos os orquidófilos de Governador Valadares, Minas Gerais, perderam boa parte de sua coleção, inclusive eu, por causa dessa água tóxica. Beleza, muitas pessoas entraram na justiça, foi aquela confusão, só que não adianta nada. Nós sabemos, né, que não adianta nada, é só dor de cabeça e frustração. Então, mediante a isso, eu pretendia mudar de Governador Valadares de qualquer maneira para dar um melhor cultivo para minhas orquídeas. Aí surgiu o convite do Heron Gonçalves, da Casa das Orquídeas, aqui em Venda Nova do Imigrante, e juntou a fome com a vontade de comer, e eu vim correndo para cá, tá? Então, amores, a minha principal mudança para cá foi para dar uma melhor qualidade de vida e cultivo das minhas orquídeas. Sem contar que eu reproduzo, é, faço cruzamentos, melhoramento genético, adoro fazer híbridos, tá certo? Então, deu certinho eu vim para cá. Meus amores, então, eu deixei uma boa parte da minha coleção de orquídeas em Governador Valadares para que minha mãe pudesse vendê-las e adquirir algum dinheiro, já que eu saindo de perto dela, eu não teria como ajudar tanto como eu ajudava, como eu estava ali presente, tá? Então eu falei, mãe, fica com essas orquídeas. Só que a minha mãe gosta de plantas, mas ela não sabe cuidar como nós cuidamos, né? Eu tenho irmãos que moram com a minha mãe, que também gostam de plantas, mas não cuidam, né? Então, o que aconteceu? As plantas começaram a morrer. Minha mãe não conseguiu vender todas e muitas começaram a morrer. E mediante a isso eu fui lá e comecei a pegar plantas. Nessa caixa tem várias plantas. Então, o que aconteceu? A primeira coisa que eu fiz foi desenvasar tudo. Desenvasei tudo para trazer. Tirei tudo de dentro dos seus vasos ou madeiras. Vejam só o estado delas, tá vendo? Bem deploráveis, né? Os catacetos até que são mais resistentes, mesmo assim eu retirei do vaso. Mesmo porque esse é o melhor período para fazer replante de cataceto, já que eles estão emitindo nova brotação. Olha só, olha o estado das plantas como estavam lá em Governador Valadares. Por mais que minha mãe mole, só ela, coitada, tendo que lavar roupa, fazer almoço para a família, ela tem os serviços dela, ela é costureira, e ela não dava conta. E os meus irmãos, né, que moram lá, igual vaca, cagando e andando, não se preocupava em ajudar. Então, o que acontece? As plantas morrem. É o mesmo caso de você viajar e pedir a sua funcionária, se você tiver empregado, o seu amigo, o seu vizinho, para molhar as suas orquídeas. Não é a mesma coisa. Então, as plantas, elas quando elas começam a sofrer, as pragas e doenças se intensificam. Epa, essa planta não está recebendo água direito. Epa, essa planta está sofrendo. Então, né, fica muito mais fácil para as pragas e doenças atacarem as suas plantas e, eventualmente, elas vão morrer. A primeira coisa que eu fiz, igual eu comentei, eu desenvasei todas, trouxe para cá, coloquei numa bacia enorme com casumim, que é um tipo de fungicida bactericida. Então, as plantas, por mais que estejam com aparência desagradável, elas estão com uma dose de fungicida, a qual os fungos, né, aqui presentes morreram, e o bactericida, as bactérias. Eu vou fazer o plantio dessas plantas e amanhã um amigo nosso vem aplicar para mim Cumulus, que é um fungicida de contato. Ele serve tanto para matar ácaros, ok? Como também para matar fungos de contato, como ferrugem e outras coisas mais. Porque eu não quero que minhas plantas
que são saudáveis lá dentro do orquidário tenham algum tipo de problema com relação à vinda dessas plantas que estavam eventualmente doentes e contaminadas, tá bom? Meus amores, então, eu faço vários tipos de plantio. No entanto, a minha forma de plantio principal é o uso da brita fina, a brita zero, lavada, com palha de arroz carbonizada e casca de macadâmia moída. Então essa mistura aqui tem 80% de brita zero lavada, 10% de palha de arroz carbonizada e 10% de macadâmia moída. Tá certo? Então vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui de plantio. Mas antes, o que eu gostaria de falar para vocês, as orquídeas, elas têm uma força interna, um desejo de viver muito, muito grande. Então, eu adquiri essas mudas de Adrolélia jongiana. Elas estavam bem desidratadas, bem sofridas. Vocês podem observar as folhas fechadas, um sinal que a planta já estava em extremo de sofrência, porque ela estava tendo que usar as reservas de água das próprias folhas e pseudobulbos para sobreviver. Aí eu amarrei nesse toquinho de café, que é uma madeira pouco durável, no entanto é uma madeira que as orquídeas adoram, né? Eu acredito que gostam mais de madeira de café do que do Sansão do Campo. Amarrei, usei o plug que o Mundo NPK vende, que é para reter umidade. Não sei se vai dar para vocês verem, as raízes já estão, olha só, grudadas na madeira e no plugzinho. E aqui dentro eu coloquei brita grossa e a minha mistura de brita. E vocês podem observar a forma como a planta, ela percebeu, ela sentiu que estaria num bom lugar, que rapidamente enraizou. E como já havia flores dentro desse novo pseudobulbo, ela já floresceu lindamente. Se a planta, ela poderia até florescer, tá? Mas ela deveria decidir, ou ela enraizava ou ela florescia. E geralmente a planta, quando está perto de morrer, ela floresce. Mas por que eu não me preocupo? Pelas raízes. E é claro que todos os meus vasos, a qual eu faço esse tipo de plantio, certo? Eu coloco o meu segredinho, que é essa mistura aqui, que é o adubo Himitsu com palha de arroz carbonizada, tá bom? Então, eu coloco uma colher de sopa aqui no vaso e a planta fica louca, já emite as raízes para buscar esse alimento. Então vocês podem observar que realmente a planta está a se recuperar. Vamos lá. Então, amores, tem vídeo meu já no canal mostrando o plantio no sistema acoplado, tá? Onde eu vou amarrar uma orquídea no topo de Sansão do Campo, vou colocar no vasinho de plástico, colocar a brita grossa, a minha mistura de brita, tá? E o adubo Himitsu. Os meus plugs que o Mundo NPK vende, né? Vocês podem comprar tanto nas lojas virtuais do Mundo NPK, como também nas exposições, o plug, que o meu acabou, eu vou usar esfagno, tá? O plug é exatamente para isso, é para substituir o esfagno. Eu achei muito prático e o esfagno eu uso agora para plantio em bandejas, fazer os meus cilindros de esfagno com palha de arroz carbonizada, mas já vou mostrar isso para vocês, tá bom? Então, amores, eu vou pegar esse híbrido aqui, ó. É um híbrido de braçábulo, vocês podem observar que se eu não tivesse recolhido agora, provavelmente já estaria morto. A planta estava usando praticamente todas as suas reservas para tentar sobreviver. Não estava recebendo água suficiente, o calor do quinto dos infernos, então a planta realmente estava sofrendo. Então eu vou acoplar aqui a muda mais ou menos na metade do toquinho. Por quê? Porque essa madeira vai dentro de um vaso, então eu não posso soterrar a planta. Posicionei a planta aqui, igual eu fiz com a Adrolélia junguiana. Venho aqui com uma bucha de esfagno, coloco aqui na base da planta para que possa reter umidade. E quando as raízes começarem a despontar, já tem um local macio e úmido para sugar água e nutrientes, tá bom? A minha famosa meia fina, maravilhosa. Pode usar arame também, aquele arame macio, né, que é vendido também no Mundo NPK, tanto o rolo fechado quanto o rolo, o pacotinho, né, de R$10, e para amarrar suas plantinhas. Aí eu vou amarrar aqui,
Vamos lá. Eu tenho que trazer instabilidade, firmeza para que a planta fique firme e na hora de grudar na madeira não ter problemas, tá? Vamos lá. Aí, ó, eu vou colocar o toquinho aqui. Vocês podem observar que ela ficou um pouco mais alto. Eu vou ver com a brita grossa de construção lavada para fazer uma base no pé dela para que a madeira fique firme. Voilá. Por último, mentira, por último não. Agora, eu venho aqui com a minha mistura mágica, que é a brita zero lavada, palha de arroz carbonizada e casca de macadâmia moída. Eita ferro! Amores, agora realmente vem um toque de mestre. O que vai... Eu tenho que tomar cuidado porque eu estou usando o microfone, né? A bicha está evoluindo. O toque de mestre é o adubo Himitsu, tá? Eu fiz a mistura de meio a meio. Meio palha de arroz carbonizado e meio Himitsu. Venho aqui no cantinho do vaso, espalho. Perfeito. Assim que as raízes, né, apontarem, começarem a se desenvolver, a planta ela vai ter já o seu alimento, né? E como o adubo Himitsu ele é rico em nitrogênio, especialmente por causa da torta de mamona, né? Que é uma das bases orgânicas do adubo, a planta ela vai se alimentar rapidamente e vai usar todos os minerais e nutrientes que esse adubo compõe. Perfeito, está plantado. Em breve vou estar mostrando para vocês. Eu tenho vários plantios como esse da Drolléria junguiana já mostrando um resultado super positivo, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia. Amores, atenção. Inveja é uma coisa triste, né? Então, desde que o adubo Himitsu surgiu e ele despontou como um dos melhores ou o melhor adubo do Brasil, começou a se criar muita fofoca, muita picuinha, coisa de gente, né, pequena. Mas, inclusive, inventaram a história de que o adubo Himitsu era um bokashi misturado com Rotex. Honey, mentira, fake news total. O bokashi é um adubo 100% orgânico. A base dele é torta de mamona, tem farelo de cana, farelo de trigo, tem tanta coisa naquele adubo. Ele é um adubo muito bom para crescimento, né, explosão assim de nitrogênio. Então realmente é maravilhoso. Só que é um adubo que é 100% orgânico e que se suas plantas pegam chuva ou tem muita umidade, há a possibilidade do surgimento de fungos, porque tem várias composições orgânicas que fermentam e ocasionalmente isso pode causar algum tipo de fungo. Especialmente adubos que tem farinha de osso, casca de ovo e outras coisas, fezes de aves, são realmente adubos que são perigosos. Funciona com isso várias pessoas que usam, mas sabem usar. Então você deve saber usar, tá? Então é mentira, o adubo Himitsu não é uma imitação ou não é uma possível mistura de bokashi com Rotex, entendeu? Não é mesmo. Então, o Himitsu, a formulação dele já é falada nos meus vídeos, vai ter o link aqui para vocês verem, tá? Então, o adubo Himitsu só tem 2 bases orgânicas, então a probabilidade de fungos é mínima, quase zero, tá certo? Então, tem torta de mamona, que é a base principal, e torta de ninho. Pronto, acabou. Não tem farinha de osso, não tem farelo de trigo, não tem farelo de bagaço de cana, não tem fezes de aves, não tem nada disso, tá bom? E as outras 4 propriedades desse adubo é tudo mineral, tá? Então, é tudo química mineral. Então, você não vai ter problemas nenhum com esse adubo, por isso que esse adubo é um sucesso. E muita gente tenta derrubar, só que não vai conseguir, tá? Me aguardem. Amores, então, beleza. Agora, eu usei um sistema acoplado, usando madeira, que é maravilhoso, tá? E agora eu posso usar também um sistema de plantio direto no vaso,
No caso, os cataceta eu vou plantar todos com brita zero lavado, com palha de arroz carbonizado e macadâmia, tá? Não vou plantar aqui agora porque tá muito apertadinho. E o nosso segundo assunto agora é o meu cilindro de tela plástica, né? Com esfagno e palha de arroz carbonizado. Eu tô olhando pros lados porque eu queria achar um pedacinho dela, mas eu acho que já joguei no lixo. Vida! Amor! O amor vai pegar pra mim e vou mostrar pra vocês. É uma tela barata que você acha em materiais de construção. Em cima daquelas caixas aqui no cantinho dessa porta de madeira, tem um pedaço de tela preta que eu cortei. Traz pra mim, por favor, pra eu mostrar. Bem nessa porta de madeira aqui, vida, na entrada. Você tá indo pro fundo, é aqui. Ah, tá. Esse troço aqui? Não, o mais largo. Tem um largo aí, não tem não? Tem não. Tem certeza? Acho que você usou. Mas é só fazer, exemplificar mesmo? Não tem problema. Tá bom. Obrigado, vida. Não. Então, amados, porque tem um pedaço... Ah, tá ali, ó. Pega ali. Tá no reciclado. É porque eu separo o plástico, o papelão do lixo, né? Comum pro pessoal da reciclagem reaproveitar. Então, deixa eu jogar aqui no chão, depois eu pego. Então, essa telinha você compra em materiais de construção, tá? Para fazer o cilindro de esfagno com palha de arroz carbonizada. Amados, então, o que aconteceu? Em contato com a Márcia Sani Morimoto, do Colibri Orquídeas, ela descobriu uma proporção da palha de arroz carbonizado com esfagno. Então, são 4 partes de esfagno para uma parte de palha de arroz carbonizada. Então, é mais esfagno do que palha de arroz carbonizada. E esse esfagno eu uso para muitas coisas. Para plantio de orquídeas que necessitam de mais umidade, para plantio de síndales, para fazer os meus cilindros. Inclusive, galera, que não me segue no Instagram, segue lá no Instagram. Eu não consigo mais seguir ninguém porque o Instagram tem um limite, né, que você não consegue, igual o Facebook, infelizmente. Mas muitas coisas bonitas e legais que muitas vezes eu não coloco aqui no canal do YouTube, tá lá. Então, amores, tem um vídeo já aqui no canal, vai estar o link aí, eu ensinando a fazer esse cilindro. E lá no meu Instagram tem 3 partes, né, 3 vídeos consecutivos, mostrando como é feito isso, de uma forma bem rápida, tá bom? Então, esse cilindro ele é perfeito. Eu estou plantando todos os meus bumbúfilos asiáticos nesse tipo de cilindro. Estou plantando também os Phalaenops. Essa planta que eu mostrei para vocês se trata de um Phalaenops gigantea, né, que eu adquiri no Orquidário Sábio Calimão uns anos atrás. E vocês podem observar que ela está bem sofrida, mas como eu já disse, ela foi tratada e daqui para frente ela vai se desenvolver bem. Todos os Phalaenops gostam de ser cultivados na vertical, tá? Eles são plantados em vasos, vendidos em vasos, mas na verdade eles gostam de crescer assim, especialmente as espécies. Esse gigante, se você cultivar ele assim, rapidamente ele morre. Já vi vários casos, várias pessoas falando, né, que é uma planta que morre por causa disso. Ela é muito sensível à umidade na roseta foliar. Então, por isso que na natureza todos nascem assim, voltados com as folhas para baixo, tá bom? Vocês podem ver vídeos e fotos na internet. E também os que são cultivados para cima, se você cultivar assim para cima, automaticamente ele vai ter um crescimento tendencioso se curvando para baixo, a fim de evitar acúmulo de água nas folhas. Lembrando que Phalaenops são muito atacados por ácaros, tá? Então tomem cuidados com ácaros. Usem enxofre, Dime ou qualquer produto que possa matar ácaros. Amores, então, aí, na hora que eu faço o cilíndrico, aqui em cima, aqui, antes de lacrar essa parte aqui, eu coloco algumas bolinhas de osmocote, para que possa liberar lentamente o alimento para a planta. Aí eu venho aqui, ó, eu abro a raiz, tá? Olha só como que eu faço. Então eu coloco o máximo para cima possível, para que a planta cresça e tenha espaço para se desenvolver. Novamente, né, a bafonética meia fina para amarrar. Olha só que maravilha que isso vai ficar. Gente, eu vou mostrar o resultado disso depois, tá? Me aguardem. Inclusive, era para eu ter trazido lá de dentro do meu orquidário já resultados do cultivo de minhas plantas no meu cilindro. Eu falo meu porque é o seguinte, eu que fiz, mas muitas pessoas já fazem esse tipo de cilindro
Ele é muito fácil de fazer, você pode fazer o seu cilindro, cada um faz de um jeito. Eu desenvolvi dessa maneira que eu achei mais prático, ok? Então pronto, já está plantado e agora é esperar a sua recuperação. Com a aplicação de defensivos nas folhas, tá? Essa planta, atenção amores, toda vez que você tiver uma orquídea com as folhas manchadas de preto, que você tiver uma orquídea com manchas, tal, machucada, não corte. Segundo lugar, mesmo você tratando, essas manchas pretas não vão sumir. Não fiquem histéricos, assim, ai meu Deus, ai tá feio. Deixa a folha aí que daqui a um tempo a própria planta vai descartar essa folha. E o importante é você observar se as novas folhas vão nascer saudáveis e bonitas, tá? Se as folhas novas, as novas folhas nascerem sem pigmentação e sem sujeira, né? Sujeira eu quero dizer manchas e etc, lesões, aí é um sinal que a planta está recuperada da sua doença, ou de fungos e etc, tá bom? Ok. Então vamos lá. Essa Miltonia flavense, eu plantei ela recentemente, usei o adubo Rimitsu, vocês podem observar que eu usei um vaso bem baixo, que essas orquídeas que têm raízes finas não gostam muito de ficar com as raízes molhadas, abafadas e etc. Então eu plantei recentemente essa Miltonia flavense. E há um tempo atrás eu fiz um cruzamento com a Latiglusso ciliato, cruzei numa outra Miltonia flavense que eu tinha, mandei a cápsula no laboratório, só que eu acho, aí eu deixei os vidros no orquidário salve calimã, mas eu acredito que morreram, tá? E agora eu vou fazer novamente um cruzamento entre esse Latiglusso creus com essa Miltonia flavense. Vocês imaginam como que vai ficar bonito, seria miltonídeo, eu não sei como que poderia se chamar, tá? Porque os Latiglusso, né, antigamente eram conhecidos como oncídio. Então, olha só a nova cruza que eu vou fazer, como que vai ficar legal. Falando nisso, eu faço muitos híbridos e as pessoas, às vezes, ficam na dúvida. Espécie é quando a planta ela existe na natureza igual essa Miltonia flavense, que é do todo o leste de Minas Gerais, Espírito Santo, também na Bahia, em outras localidades do Brasil. Então, a espécie, quando a gente fala espécie, é uma planta que ela existe no mato, na natureza, tá? Os híbridos artificiais são as plantas que é feita pelo homem e que não existe a possibilidade de existir-la o mesmo exemplar na natureza. Híbrido artificial são quando eu cruzo duas plantas que elas naturalmente não se cruzam porque estão em habitats diferentes ou em países diferentes e etc. Por exemplo, se eu pegar essa Cattleya schilleriana, tá? E cruzar com essa Adrolelia jongiana, vai gerar um híbrido, tá? As duas plantas são brasileiras, mas são de habitats diferentes. A Cattleya schilleriana é aqui do Espírito Santo e a Adrolelia jongiana é das Serras Mineiras, tá? Então, eu posso cruzar as duas têm afinidade genética, vai gerar novas plantas. No entanto, vai ser um híbrido artificial, já que não existe a possibilidade delas cruzarem na natureza, tá? Porque existe na natureza híbridos naturais, certo? Então, existe o híbrido natural de Cattleya schilleriana com Cattleya varneri, que é a Cattleya whitei, tá? Ou white, eu não sei como se fala. E existem muitos híbridos naturais. Mas são naturais porque aconteceram na natureza, não feito pelo homem. A maioria dos híbridos que você vê vendendo em exposições, floriculturas e etc., os híbridos complexos, como a RLC Chinalin, George King, Lelioclateia Remo Prado, BLC Suzuki e muitas outras, tá? São híbridos feitos pelos homens, as misturas feitas pelo homem, tá bom? Então, amores, eu acho que é isso. Acabou. Eu espero que sirvam muito bem para vocês. Para finalizar o vídeo, não pode esquecer de dar o like. Nós estamos recebendo muitas mensagens de pessoas, Francisco, eu sou inscrito no seu canal e o sininho está acionado, mas eu não tenho recebido notificações. Se você assistir um vídeo e não dá o like, o YouTube ele entende que você não quer receber notificação desse canal porque você não dá o like. Bem, eu entro em vários canais de YouTube. A maioria eu dou like para ajudar os YouTubers. Mas, por exemplo, eu vejo um vídeo e não gosto, eu não vou dar o like. Agora, se eu gosto, eu dou o like.
porque eu sei que aquele canal vai trazer mais vídeos interessantes para mim, tá bom? Não deixe de dar um like. Tem muita coisa legal. Já já a gente tem mais novidade. Beijos, obrigado.